Assim, as minhas experiências até hoje foram essas. E aí, a gente estava falando da história mais bizarra. Ah, é. Eu recebi uma história, acho que tem uns 2 anos, de uma menina que, inclusive, está lá no canal como uma história mais bizarra que eu já recebi mesmo, porque, né, tem que usar o clickbait e a porra toda, porém, entrega. A menina me mandou um e-mail contando que ela tinha perdido a memória dos últimos, não lembro exatamente, mas acho que era 5, 10 anos, e que ela não... E ninguém falava sobre o assunto com ela. Ninguém tratava sobre o que aconteceu durante aquela fase da vida dela. Diz ela que só lembra de estar internada no hospital e de não lembrar mais nada desse período. E aí ela lembra a escola que ela estudava, porque ela estava, sei lá, no ensino fundamental. Fundamental é de quinta a oitava? Quinta a nono? Porque mudou da minha época pra cá agora. Quantas vezes mudou da sua época para cá? Só para eu saber, lá, assim. Uma vez só. Tá. Pra mim era de primeira a 8ª série. Era assim antes. Entendi. Não é? Aí depois era colegial. Sei. Nossa, apareceu um cara de repente aqui. E aí, ela falou que tinha perdido essa memória e ela estava numa de decidir se ela ia buscar ou não informações sobre esse período, porque como todo mundo fugia do assunto, ela achava que ela tinha a sensação de que era uma coisa muito pesada. Qual que era a suposição dela? Ela acha que ela foi abusada por alguém próximo, engravidou, teve o filho, e a avó, ou tia, não lembro exatamente, mas alguém da família, eu acho que foi a avó que deu o filho para uma tia criar. E ela suspeitava disso porque a avó tinha uma caixinha de coisas guardadas, sei lá, memórias, que a avó não deixava ela mexer. É muito novela mexicana. Tipo... Não deixava ela mexer. E aí, um certo dia, ela teve curiosidade, nessas ânsias de tentar descobrir o que era, foi mexer e achou uma foto falando alguma coisa escrito atrás que dava a entender e era da época que ela tinha, de um bebê, e era da época que ela tinha perdido a memória. E eu fiquei, cara, eu sempre fico, será que é real? E às vezes eu fico, não, é muito difícil uma pessoa ter criatividade suficiente para inventar uma história desse nível. Criatividade de filme mesmo, né? E mesmo que seja escrito, tem uma parada de tom também. Tipo, você meio que sente o tom da pessoa de ser verdadeiro ou não. E eu acreditei que era, tipo. Depois, quem for lá assistir o vídeo, me conta se acreditou ou não. Mas aí, no final das contas, eu conversei com ela antes de fazer o vídeo, porque eu fiquei meio grilada, assim, né? É uma situação bem complicada. E depois fiz o vídeo e conversei com ela depois. E ela, a última vez que eu tinha falado com ela, ela me falou que decidiu não procurar. Porque ela acha que não está pronta para isso. A terapeuta dela concorda que ela não está pronta para descobrir se foi exatamente isso. Cara, eu sou tão ansioso, eu não conseguiria... Você não é assim? Eu tenho que saber. Eu sou assim, mas eu acho que é porque a gente não está na pele dela. Porque se isso deixou ela nesse ponto de perder a memória, não é uma coisa que ela consegue lidar mesmo. E pode ser uma coisa Tem que ser trabalhada. Ela pode descobrir, ter outra crise e ter um lapso de novo. Mas o medo dela é exatamente esse. E aí ela fica com um gap de décadas na vida, sem saber o que rolou. Caramba, é meio aquele filme Memento, só que o dele era de 15 minutos, ela de décadas. Você assistiu isso daí? Não. Posso ter assistido, mas minha memória para nome de filme... não é Memento, é Amnésia que chama. Que ele esquecia os últimos 15 minutos. Aí sempre ele era um branco e ele tatuava as coisas para lembrar. Cara, imagina que absurdo você não lembrar das coisas. Eu acho que uma das coisas que mais me assusta de ficar velho, assim, um dia, perder a memória. Alzheimer. Deve ser muito foda você não lembrar das coisas. E você nem lembra que não lembra, entendeu? Isso é o pior. Eu acho que perder o controle pode ser pior, eu acho, na minha opinião. O que foi? Isso aí já acontece, né? O que eu esqueci? Já acontece comigo, isso aí. Eu lembro Preciso de confessar. tudo. Me fala uma coisa, eu lembro. Fala. Não, você esquece um monte de coisa. Você esqueceu sua idade, né? Não, mas isso é que nem... Proposital, né? Proposital. Aí. Que mais? Que mais que eu esqueço? Fala aí. Não, é que agora eu não lembro. Tá vendo? Foi boa essa piadinha. Boa. Né? Ele levantou e pá. Nossa! Na mesma praça. Eu tava pensando esses dias sobre cenas de memória, né? Cara, teve fases da minha vida, não sei se acontece com você, que eu era criança ou pré-adolescente, adolescente, que eu olhava pra cena em volta e falava assim, eu sempre vou lembrar desse momento. Sim. O nascimento do meu filho.
Eu falo assim, eu tenho certeza. Mas não é lembrar, é cheiro, sensação. Eu vou lembrar exatamente o que eu tô sentindo agora, eu sei. E todos os momentos que eu pensei isso, eu volto para esses pontos a hora que eu quiser. Tipo, tem um dia em São Bernardo, verão, de férias, que eu passei a tarde inteira com saco plástico pegando esses bichinhos de verão que fica voando em festa, sabe? Esses bichinhos que depois Sei. caem e tal. Eu, cara, foi o dia mais divertido pra mim de todos os tempos, de quando era criança. E eu falei, cara, é uma felicidade tão grande que eu quero lembrar isso pro resto da minha vida. E eu lembro exatamente da minha sensação, qual era o calor que tava no dia. Cara, é incrível. E do meu filho eu lembro também. Incrível. Eu encostado na parede, minha mulher sendo cortada porque deu errado e ela era ser natural e aí acabou tendo que ser uma cesárea de Eu última lembro. hora. E ela falando, eu tô sentindo, eles cortando. Aí a mulher falou, é que não pegou a anestesia ainda e não sei o quê. E eu lembro de tudo isso, tudo perfeito. E eu lembro de vários ângulos, não só a minha visão. Eu lembro como se eu estivesse me vendo, entendeu? Olhando de fora, Não né? é louco isso? É papo meio louco ou não? Não, eu acho que todo mundo tem isso um Você pouco. tem? Eu lembro de ter pensado conscientemente na hora de estar gravando a memória só uma vez. Mas ainda assim, você falou do nascimento do filho, eu lembro claramente, dentro do carro, o Áureo errando o caminho para a maternidade, e eu falando, Áureo, onde você está indo? Com essa calma? Aham.